Olá, 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 bem-vindos ao Trocando a Lente, um podcast cujos temas são empreendedorismo, estratégia, negócios e marcas, e onde a gente busca difundir a relevância do modelo de pensamento do design e a sua importância para o futuro das organizações e dos negócios. Eu sou Gianfranco Occhioli, sou o host desse podcast, junto com meu amigo Gabs. Gabs, dá um olá para a galera aí. Olá, pessoal. Faz uma apresentação bonita sobre Uma apresentação você. bonita? Pô, eu nunca faço, eu sou super Faz um tímido. pitch sobre o Gabriel. Não. O Gabriel Lopes Gabs, como a gente sempre fala, Gabriel parece que estou tomando bronca. Eu já estou até presidente na AB Design, essa segunda gestão, CEO da Empathy, diretor comercial da Câmara de Comércio do Brasil. Agora vem uma Canadá. pilha de cargos. Professor de inovação na Mauá e assumindo uma diretoria nova na Chambre, que é a Câmara de Comércio do Brasil Canadá, em Montreal. E o cargo mais importante é meu parceiro nesse projeto. Não, esse é o fato. Ó, vou lembrar o Jean, que eu sempre lembro o Jean. Ele faz um comunicado com a maior alegria, que é esse, ó. Você que está nos assistindo, por favor, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Eu estou treinando em casa para não errar. Boa! Eu nunca lembro a sequência das coisas, é muita coisa para lembrar, né? Bom, estou olhando aqui porque a gente está aqui hoje com um grande amigo nosso, André Popovic. André, obrigado por ter aceito o convite. Grande prazer estar aqui com vocês, é uma honra extrema e espero que a gente possa ter uma conversa produtiva e interessante para quem vai nos ouvir. Bom, como a gente estava comentando antes de começar, a ideia desse podcast é falar um pouco da tua história, né? O André, para quem não o conhece ainda, se você não conhece, não é do mundo do design. André é uma personalidade do mundo do design. Uma vaca sagrada. Uma vaca sagrada do mundo do design. Foi sócio da Osus, uma agência lendária. Eu, quando comecei no mundo do design, sonhava um dia se eu pudesse trabalhar na Osus. Não consegui, porque eu acho que eu não passava pela avaliação do critério de qualidade da Osus, né? Tô brincando, nunca pedi. Não é verdade, nunca bateu na porta. Nunca bati na porta, mas admirava demais já desde da época que eu estudava. E depois acabou se tornando um grande amigo. Então a ideia é a gente falar um pouco sobre a tua trajetória e, em especial, de algo que você ajudou a... Aliás, ajudou não, você foi o responsável pela criação, que é o Brasil Design Awards, o maior prêmio do design brasileiro hoje em dia. O André é o depositório das informações do Brasil Design Award. Só que com uma memória um pouco prejudicada nesses dias. Ficamos aqui anotando e relembrando as datas, né? Porque são quase... Foi em 2009 o primeiro, já fazem 15 anos, né? Eu entregando para o de matemática. Não 15 anos, porque teve ano que não teve. Foi 2013 que acho que não teve. Agora é a 15ª edição. 15ª edição. 15ª. Então seria 16 anos de BDA, mas estamos na 15ª edição. A gente é igual ao iPhone, né? A gente gosta de encaixar no ano, né? O iOS do ano. E esse ano, 20 anos de AB Design. 20 anos de AB Design. E vocês... Bom, André, são números expressivos, né? André, conta um pouco a tua formação. Você não é designer, né? Você Sim. É da segunda geração dos designers formados, mas você é formado em arquitetura. Sou formado em arquitetura pela FAO, USP, e naquela época não existia uma faculdade de design a não ser a ESD. A ESD no Rio já existia, mas eu morava em São Paulo e eu tinha interesse em arquitetura também, então eu fui cursar arquitetura sabendo que a FAO dava uma formação bem generalista, uma formação ampla, assim, aberta. E aí fiz a faculdade. Agora, detalhe, um ano antes de eu entrar na faculdade, eu fiz um estágio na editora Abril, porque meu pai era diretor da Abril Cultural. E ele me arrumou lá. Eu prestei para a FAO, não entrei a primeira vez, e daí ele me arranjou esse estágio na Abril Cultural, aonde eu era assistente de arte. Foi a primeira vez que você foi trabalhar ou você já tinha trabalhado? Eu tinha feito uns bicos, umas coisas assim, mas a primeira vez que eu tinha horário, que tinha que bater ponto, né? E isso foi muito legal, foi muito importante para a minha carreira de design, porque eu era assistente de arte e eu trabalhava lá fazendo pestap, né? Aquela época onde a gente cortava... era no papel, né? Cortava papelzinho, montava no diagrama, fazia a marcação enfim, das cores e de tudo que você ia aplicar numa arte, e depois fazia fotolito e impressão, e eu acompanhava todo esse processo.
E tinha o famoso bromuro, né? O bromuro era uma cópia fotográfica que era a maneira de você colocar as imagens no layout. Não, e o fotolito a gente raspando com gilete, É. pintando com nanquim. Tudo isso. Então, esse primeiro ano na Abril foi super importante para mim, porque já estava trabalhando nas áreas da indústria gráfica, aprendendo sobre tecnologia gráfica bastante, né? E fazendo pestap, enfim, diagramando e fazendo essas Em um coisas. dos lugares mais evoluídos, né? Que a Editora Abril, que estava na Que vanguarda. era ali. o auge dos fascículos, que para quem não sabe, não lembra, os fascículos na época foram assim, um sucesso, porque foi logo depois do milagre econômico, que foi o grande boom que o Brasil teve durante a ditadura militar, né? E as pessoas ascenderam, né? Teve uma classe baixa que ascendeu economicamente e precisavam de um símbolo de status. E a prateleira com livros na sala era um grande símbolo de status, e as pessoas compraram fascículos assim, adoidado. E meu pai fez todas essas coleções que foram importantes e eram super interessantes, né? E eu trabalhei lá. Adiantando, vamos para frente, né? Aí, então, fiz a faculdade de arquitetura, estudei lá e os cursos que eu tomava também estavam relacionados à comunicação visual, que eram as matérias que tinham, que era o mais, que era como eles chamavam na época. A gente nem tinha o nome de design gráfico ainda. Uhum. No último ano, eu já me juntei na verdade, com 4 colegas. Vocês estudaram juntos, na mesma sala? A gente estudava na mesma turma. Na mesma turma. Com Giovanni Vanucci, Ronald Capaz, Masumi Gibo e Ricardo Laterza, que eram os 2 sócios que saíram no começo. Uhum. E a gente fundou a OS. Eu trabalhava no Calduro Martino. Trabalhei 1 ano no Calduro Martino. E daí, no final desse ano de Calduro Martino, que era o 5º ano de faculdade, a gente estava fazendo nosso TCC, e a gente a gente queria morar fora de casa e queria fundar um escritório próprio. E numa época onde assim, você não tinha essa opção que hoje em dia existe, que é trabalhar numa grande empresa ou uma grande agência de design, como a Rempet, por exemplo, como a Pand, por exemplo, ou numa empresa que contrata design, como o Itaú, que é o maior contratante de design que a gente tem hoje em dia, né? Essas oportunidades praticamente não existiam. Você tinha que ser empreendedor naquela época. Tinha o Calduro. Você podia trabalhar no Calduro ou empreender. E a gente queria empreender, a gente queria fazer o nosso negócio e a gente fundou a OS. A OS a gente começou na Rua Vizardi, achamos esse endereço na Rua Vizardi, na Vila Madalena. A Vila Madalena não existia como polo de... Chamava OS e a rua era mesmo... Wizard, por esse motivo, era o Wizard of Oz. E o nome veio de onde, o nome Oz? Veio dessa... Do Wizard of Oz, o Mágico de Oz. Não, então, mas vocês procuraram a rua... E já tinham escolhido o nome? Não. A gente primeiro achou o endereço, que era uma madeireira que tinha na frente. E aquela foto que vocês têm dançando? Então, na Rua Harmonia. E tinha um corredorzinho lateral que tinha uns 20 metros, porque a madeireira justamente tinha essa profundidade. E no fundo tinha uma casa, cujo quintal na frente dessa casa, uma casa de 3 quartos, um sobradinho. E na frente, o quintalzinho que tinha na frente dessa casa foi coberto. Foi feita uma cobertura e essa cobertura era o nosso galpão, era o lugar onde a gente trabalhava, que era um galpão legal, tinha 5 por 10 metros. Uhum. Então era um espaço assim generoso para um primeiro escritório e a gente morava lá. Eu, o Ronald e o Ricardo morávamos nessa casa. No 2º andar, cada um tinha o seu quarto. Porque o objetivo era sair de casa, não era... O objetivo era sair de casa e ter seu negócio. E o Giovanni e a Massu, que eram os outros 2 sócios, não, eles não moravam, mas eles tinham mesa lá, né? A gente fez todas as instalações, móveis, tudo feito na mão. Eu, particularmente, fiz quase tudo, porque eu tenho... Você faz móvel até hoje? Eu faço móvel até hoje, eu tenho essa habilidade, essa vocação de marcenaria. E, bom, a OS começou, e no início éramos 5, e era muita gente para dividir os parcos recursos que a empresa conseguia angariar. Não cabia 5. Não estava cabendo 5 bem. Daí a gente foi indo, mas não por esse motivo. Na verdade, 2 quiseram sair. A Massu, que era a mulher do Giovanni, e o Ricardo Laterza, que queria ser artista plástico, queria morar no interior, em Cunha. Foi para Cunha, morar em Cunha.
E a Oz continuou. E continuou lá na Vila Madalena durante 5 anos e depois a gente mudou para Perdizes. Em Perdizes a gente alugou uma casinha, já estava mais profissionalizada, a gente já tinha funcionários, já tinha uma equipe, não eram só os sócios. E foi crescendo, crescendo. E Depois vocês foram para Berrini, né? depois a gente foi roubado 2 vezes. Teve esse Na também, casa? na casa. Essa casa teve uma vez que eu chego na casa, entro na casa. Na verdade, já eram 2 casas que estavam conectadas, que a gente cresceu lá e alugou a casa vizinha e fez uma ligação entre as 2 casas pela escada. Você subiu um lance de escada, daí saiu uma perna para um lado e outra perna para o outro. A gente desmontou a escada da casa vizinha e usou uma única escada e emendou as 2 casas, que eram da mesma geração ali, eram casinhas geminadas, né? E ficou legal, era uma instalação bem bacana. Fizemos no fundo também uma área, cobrimos e fizemos um galpãozinho. A gente tinha uma Repromaster, a gente sempre teve um foco em tecnologia muito grande. A Repromaster era justamente uma dessas máquinas fotográficas de grande formato, que você tem 2 manivelas, que você bota originais embaixo para reproduzir. Que era a maneira que a gente conseguia trabalhar com tipos, com tipografia. A gente tinha catálogos tipográficos. Eu lembro, você fazia em cima da mesa de luz, né? Ou você copiava no vegetal e fazia uma coisa mais tosca, mas a gente, para apresentar layouts com qualidade, a gente tinha essa máquina que copiava, que fotografava esses originais. Depois a gente cortava, montava as letrinhas ali na mão mesmo e fazia os logotipos, ou fazia os títulos de chamada de peças editoriais. E era assim que a gente se virava. Como é que foi a entrada da tecnologia? Como é que foi a transição dessa fase para... Essa foi a primeira tecnologia mais pesada que a gente adquiriu na Oz. Depois veio o fax, que foi uma revolução. A máquina de fax, você não precisava mais... não era só telefone. Eu me lembro, acho que foi na década de 80, acho que 88, se não me engano, eu fui com meu pai. Meu pai era um engenheiro, tinha um escritório de engenharia. Eu fui com meu pai, ele foi comprar um primeiro fax. Cheguei na loja, o cara falou assim: isso aqui é o fax e tal. E ele foi mostrar como funcionava. Ele falou: eu vou botar ali, vai sair aqui. Eu parecia uma criança olhando aquilo, que eu vi o papel entrando ali, saindo o papel aqui, e eu falava pro cara assim: como é que faz? Teletransporte. Como é que chega aqui? Uma loucura isso. Porque existia o Telex, né? O Telex era uma máquina que era X e traço, né? E, obviamente, texto, né? Então, as imagens que o Telex passava eram imagens toscas, né? Era aquela coisa... Era matricial, né? Matricial, péssima. E o fax não. O fax já deu essa capacidade de a gente transmitir imagens. E a gente fazia, quando as produções de texto, era tudo mandado por fax, porque... Para a gente ter uma página de texto impressa, a gente precisava digitar, escrever isso ou datilografar isso numa máquina de datilografia e mandar isso para uma fotocomposição. Eles geravam um coucher, que era um rolinho de papel coucher, com o seu texto impresso naquela fonte que você tinha pedido e naquele corpo que você tinha pedido, com todas as variações que você precisava. Então tinha toda uma produção de texto, que era marcar essas fontes, esses corpos que você precisava. Isso tudo ia por fax e voltava por fax, agilizou já muito o processo. Depois nós tivemos uma Xerox dentro do escritório, que foi a outra grande revolução tecnológica. Capacidade de ampliar e reduzir as imagens, poder botar na dimensão. E a gente, na Xerox, a gente conseguia fazer isso. Isso tudo antes do computador, né? Tudo antes do computador. E, paralelo, a gente tinha a tal máquina Repromaster lá. E daí a gente montou na Oz, junto com essa Repromaster, que faz fotolitos, né? Ela faz filmes, ela gera filmes. A gente montou um estúdio de serigrafia dentro da Oz, porque a gente queria poder botar cor nos layouts. A gente não tinha como botar cor. A Repromaster fazia preto e branco. E a gente tirava texto, tirava a imagem, mas a gente não conseguia botar a cor. E aí, com o Silk, a gente conseguia. Olha a loucura que era para fazer um layout, apresentar um layout. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. O que você acha que esse mundo de hoje totalmente digital perdeu em relação a esse exercício criativo, quase do craft mesmo, né? De você construir uma letra, uma tipografia que demora, né? E ali, enquanto ela está sendo construída, você está conseguindo pensar em um monte de coisa. Eu acho que uma das coisas é essa, a resposta você já deu. Então, vamos dizer, o tempo de processamento desse trabalho,
que te permite ter uma profundidade muito maior naquilo que você está fazendo, né? E não só o tempo, mas a questão da habilidade pessoal. E as técnicas também, As né? técnicas, a mão mesmo, né? O corte com estilete, pincel, trabalhar com esquadro, a habilidade, né? A capacidade de execução artística, né? Porque, vamos dizer, ela pode não ser uma obra de arte aquilo, mas existe uma excelência na execução, na manualidade, que é maravilhosa. Né? Eu, hoje em dia, a gente julga prêmios, né? Em vários prêmios. Quando eu vejo uma peça linda, maravilhosa, às vezes eu entro em contato com a pessoa e quero conhecer como é que foi o processo. Grande parte das vezes é um processo misturado, não é só digital, né? O cara vai lá, exercita, faz, vai pro caderno, imprime num jeito, tem uma interação fora da tecnologia que você percebe, né, na qualidade da peça. E tem uma coisa que eu acho legal também que me veio agora, que é o seguinte: a nossa característica como estúdio de design era a expressividade. A Oz tinha esse tom de voz, na maioria das peças, que eram peças expressivas, né? Então, é assim, com características com alma, né? Com alma e com características de gestualidade, de intensidade de cor, vamos dizer, detalhe, textura. Então, a gente sempre trabalhou muito com essa coisa da expressividade do design, né? E não ser, vamos dizer, um design rigoroso, suíço, né? Aquela helvética fininha, bem acabada, limpinha, que hoje em dia que é lindo também, né? É super bonito, mas... E o design foi muito para essa direção, né? Mas naquela época a gente tinha o pincel fazia parte. A gente fazia coisas que tinha uma pincelada estourada, cansamos de fazer isso, e é maravilhoso, né? Tinha o Miran, famoso Miran, um trabalho lindo, um cara internacional do Paraná, e ele era uma grande inspiração e um grande mentor na época. Legal. E então eu acho que isso também é uma coisa que se perdeu um pouco, porque ele vem do trabalho artístico, ele vem da experiência, ele vem da procura, né? do traço, né? do imprevisível que acontece de repente dentro de um processo. Né? E ó, um alerta para você que é jovem, que está nos assistindo, isso não é papo de velho, né? A gente está reforçando aqui a importância dessa mistura, né? Que só o digital não dá conta de tudo, né? Você tem que exercitar um pouco. Gente, o que a inteligência artificial nunca vai ter capacidade de fazer? O que é? Criar, é ter talento, é ter intuição. Isso ela nunca vai ter. Isso está com a gente. E é o que a gente vai ser mais forte. E ela é uma reprodução, né? E esse é um ponto interessante. O Gabriel aqui é o especialista da inteligência artificial, ele pode falar melhor do que eu, mas a minha pequena leitura dela, e eu vejo isso, né, da diferença de quando você interage, né? Dependendo do repertório que você tem, da qualidade desse repertório, a tua interação com ela, a resposta dela muda, né? Óbvio que ela vai evoluindo ao longo do tempo, mas eu acho que esse componente de quem interage faz a diferença, né? Então, assim, trabalhar o seu próprio repertório com experiências, sejam digitais, sejam fora do mundo digital, eu acho que sempre vai te tornar menos inútil. No mundo onde a tecnologia vai fazer grande parte das coisas que a gente faz hoje em dia, né? Mas não muda como conceito, vamos supor, a sua fotoampliação que você usava lá atrás. Também você trabalhar a diferença é o meio, mas você conseguir ou o próprio pincel, você exercitar, você consegue tirar melhores resultados. Então, tem essa percepção, não, tudo fica igual, não. Você tem que, aí no caso, ao invés de exercitar ali o ofício, você precisa exercitar a conversa com a máquina para extrair o melhor resultado. É o que eu vejo hoje em dia, assim, no processo... É um craft também, né? É um craft também. É um craft. É você conversar e você saber
dar as orientações para a máquina poder te dar o resultado que você está buscando. E Né? saber o que ela é capaz de entregar. E saber o que ela... Porque de um pincel você não vai tirar o efeito de uma... Não, e até isso, uma se você caneta, não conhece entendeu? as diferentes texturas do pincel, Sim. da pressão, da intensidade, você não consegue pedir para ela te devolver aquilo, né? Porque ela pode produzir. Só que se você não pedir, ela não vai te produzir. É que nem imagem. Imagem, quando você dá a lente que você quer, você dá o foco que você quer, você precisa conhecer, ter repertório de fotografia, Claro. né, para conseguir interagir com qualidade Sim. com a inteligência artificial. Mas voltando, você estava falando da introdução da tecnologia, né? Aí, saindo daí, entraram Nós fomos uma das primeiras empresas a comprar um Macintosh em São Paulo. E como é que foi ou no Brasil. Como é que foi a decisão? A Né? decisão- É tipo inteligência artificial. O que a gente vai fazer agora? A decisão foi que eu tinha um amigo que era colega de faculdade na FAO, e ele um belo dia me ligou e falou assim: pô, André, você precisa conhecer isso, é maravilhoso, é uma máquina maravilhosa, eu estou aqui com uma experimentando, vem aqui no meu escritório, você vai conhecer esse que chama Macintosh. Você vai pirar. Você vai pirar. E daí ele estava fazendo um curso, ele tinha um Mac Classic, lembra o Classic? Lembra aquele beijinho? Que era aquele beijinho que... Quero um, tô procurando, inclusive, se alguém tiver para doar, quero um. A gente teve esse, a gente Ficava na Oz, né? Eu lembro a gente comprou esse depois, esse modelo, e ele ficava dentro Num de um totem, né? de um totemzinho, de Eu lembro. uma coluna grega, né? De concreto, e ele ficava na entrada da Oz ali, a nossa homenagem ao primeiro Macintosh, né? Mas daí eu fui lá, fiz o curso, e a gente introduziu, compramos, e daí começou uma loucura, porque a gente foi comprando, né? Ele nunca mais parou de comprar. Aí nunca mais parou de comprar. E eu ia justamente chegar nesse episódio que, quando a gente mudou, saiu da Vila Madalena, a gente foi para Perdizes e alugou as tais 2 casas, que a gente emendou, que eu estava contando a história, pulamos, né? Uhum. E um belo dia eu entro no escritório e encontro, abri a porta e a primeira coisa que eu vi era um monitor No chão. de cabeça para baixo. Uma imagem assim que nunca saiu da minha cabeça. Um monitor Gelou a coluna na hora, né? Apple de cabeça para baixo, enfiado assim no chão, com aquele fiozinho, aquele rabicho de fio solto, né? Tubo. Né? Tubo, Pra quem? total, É tubo ali. tubão, Ó. nada de plasma, é. E daí eu entrei, eu tinha chegado antes que todo mundo no escritório e tava tudo revirado e tinham limpado, levado todas as E é máquinas. uma época que não tinha celular para mandar o WhatsApp, Não né? Então, É. E aí a gente ficou apavorado, né? De um dia para o outro não tinha um computador no escritório. E não tinha backup, não tinha nada. nossa. A gente perdeu tudo, a gente teve que refazer tudo. Não, e trabalho em andamento. Trabalhos em Nossa. andamento e a gente teve que comprar tudo de novo. Mas ainda era composição tipográfica ou já era layout? Não, a gente Tá certo. já trabalhava no computador. Né? Só para explicar para quem não acompanhou ali a evolução, mudança, a evolução, os computadores inicialmente vocês, por exemplo, Classic, você não trabalhava com imagens, era a evolução da tipografia ali, da composição com letras, não é isso? Sim, mas a gente já gerava, por exemplo, as nossas composições de texto, né? Composição de texto, ainda não trabalhava com imagem. Imagem tinha, mas era muito pouco. Ruim. E logo de cara existia o Freehand e o Illustrator, né? E a gente acabou derivando para o Tinha o Illustrator. Corel também, né? E o Corel. Corel. Sim, e o Freehand, o Corel e o Illustrator. Eram os 3 softwares de ilustração, de desenho. E então a gente conseguia botar alguma coisa de ilustração, de imagem, vamos dizer, mas imagem ilustrada, mas não fotográfica, não tinha capacidade. Era o flop, né? Os disquetinhos flops que tem 300K cada um de capacidade. Era isso que a gente conseguia transportar dentro de uma mídia, né? E, bom, eu sei que a gente comprou todos os computadores em um espaço super curto e logo depois entraram de novo e roubaram tudo de novo. Os caras gostaram, prenderam o caminho das pedras e compraram. Gostaram do Era o mercadinho. tempo só de comprar e pagar as notas. Né? Gostaram do mercado, passava lá e tinha fazia seguro, ainda bem, né? O seguro pagou. Mas nessa segunda vez, que Aí foi vocês uma decidiram. diferença de 2 meses, 3 meses, foi uma Os caras loucura. ficaram só esperando as caixas entrar, né? Eu tomei a decisão, assim, eu que encafifei, eu falei assim, a gente vai sair daqui. E daí a gente foi para Berrini. Eu fui lá pesquisar na Berrini, a Berrini estava começando. Bract Colé, né? Os prédios todos. Era um prédinho do Bratic, e a gente achou um endereço lá
E a gente falou, vamos dar um salto, né? Vamos para uma coisa mais, não só do ponto de vista de crescer e de ter uma estrutura mais profissionalizada, vamos para um lugar também que signifique também, né, do ponto de vista empresarial, uma evolução e está entrando com um negócio dentro de um centro do mercado financeiro na época, que era a Berrini, né? Não era o centro do mercado financeiro, mas era a maioria das empresas estava. Já se projetava o mundo, a Paulista indo para lá, né? Nem Sim. Faria Lima nem era representativo naquela época. E daí nós fomos. E aí a OZ cresceu bastante, chegou no seu auge a ter 80 funcionários, 70 funcionários, não lembro bem, uma coisa dessa dimensão. E super estruturada, uma tecnologia pesada, a gente investia sempre muito, trocava a cada 2 anos, a gente ia fazendo aquele sistema cascatas, né? Ia comprando máquina e descendo máquina, né? Então comprava, o sócio sempre ganhava um computador melhor, né? Mas nem sempre, na verdade. Mas a gente tinha sempre um computador novo e depois a gente comprava sempre a primeira linha e descia. A primeira linha e depois ia baixando. Estagiário ia ficando com a a gente está falando de infraestrutura, né? Desse profissionalismo e também do desafio de atualização, né? Mas vamos falar das pessoas, né? Começando pela linha de cima, né? Vocês sempre trabalharam, vocês três. Eu me lembro de ter ouvido você falar que vocês trabalham com 3 torres, né? Conta um pouco como é que era essa organização da sociedade, que durou 40 anos. Quanto tempo? Durou 40 anos. 40 anos de sociedade. Foi líder de mercado, mercado, foi exato. uma empresa assim, proeminente, né? Nos anos 80, 90, mais, né? 2000. Não, a gente mudou para a Berrini, era 2000, até 2015 ou 10 a gente ainda estava lá na Berrini, daí a gente mudou de novo para Alto de Pinheiros. Uhum. Mas era uma empresa assim, líder de mercado. Que, aliás, Alto de Pinheiros também, aquele escritório é espetacular, né? A gente fez uma instalação muito boa também. Lindo. Mas a maneira como o negócio era organizado, a OZ sempre passou por 2 extremos, né? Como empresa, né? Como se entender nessa parte organizacional, né? E a gente acabou entendendo que a gente precisava de resultado. A OZ era uma empresa super focada em resultado. Uhum. Então a gente tinha 3 torres, que, como você falou, que eram 3 centros de custos. E cada um dos sócios era líder de um desses centros. E a gente fazia... Com administração, centro de custos bem separados. Vocês avaliavam o resultado. A gente avaliava os resultados de cada centro de custos. E a gente comissionava os sócios... Pelo resultado. Pelo resultado, com um extra. A gente tinha uma base igual, todo mundo tinha prolabore igual, todo mundo tinha, vamos dizer, uma retirada garantida igual, mas a gente incentivava que os sócios desempenhassem, trazendo mais negócio e gerando mais resultado, porque não era só trazer negócio, você tinha que ter uma equipe chuta para fazer resultado. Cuidar do custo dessa torre também. Né? Cuidar do custo, claro. Tinha um olho no custo. E com isso a empresa cresceu muito, né? E foi muito bem nesse E como é que era dividido essas 3 torres? Era mais focado em ambiente, embalagem e estratégia? Isso? Sempre uma área que é a área de identidade, branding hoje seria, né? A gente chamava identidade visual naquela época. Branding começou a surgir lá atrás e todo mundo fazia. Ninguém abria a mão de fazer, todo mundo gostava de desenhar a marca Era transversal nas torres. Era transversal nas torres. Todas as 3 torres faziam. Mas tinha algumas áreas que eram especialidades de cada uma. Então eu, por exemplo, era especialista na área de sinalização, ambientação, design de ambientes, environment design. O Giovanni era em embalagens e o Ronald branding, que era a parte de estratégia que a gente foi introduzindo isso nos anos 2000. Uhum. Numa viagem que a gente fez para Sydney, num congresso lá internacional em Sydney, e a gente tomou o primeiro contato com a especialidade e branding era uma novidade. Daí vocês tinham essa prática, né, de reavaliar o modelo de vocês e
parar para pensar o que precisava de mudança? Sempre consultorias. O Jean, inclusive, grande parceiro nesse sentido, que depois a gente conheceu o Jean, e o Jean era concorrente, mas a gente não tinha o menor pudor em abrir o negócio para ele, mostrar os números e discutir questões societárias. A gente discutia tudo com o Jean. O Jean participou dessa história também. Não, muito legal. E era, assim, louvável, né? 40, a gente estava comentando aqui até antes de começar, 40 anos de história juntos, né? Uma sociedade, né? Que não é regida pelo amor, é por um papel, né? Um contrato, né? Mas você tem até uma leitura, você fez um discurso no BDA de 2019. Sim. Né? Quando vocês receberam uma homenagem do mercado para vocês, né? Fala desse discurso. A gente fechou a Oz, a gente entendeu. Bom, depois de 2 anos também, de 1 ano e meio, de consultoria com um consultor de negócio, porque a gente estava um pouco desalinhado, né? No sentido de como é que a empresa ia... De futuro, né? O futuro da empresa, como é que a gente ia avançar. E então a gente chamou esse consultor, que era um ex-McKinsey, que é um cara muito legal, que fez um trabalho bom com a gente. E a gente discutiu, e em um determinado momento a gente entendeu que a gente não ia conseguir se alinhar e que o melhor era fechar a empresa, para a gente não perder essa história bonita que a gente teve, né? E a grande amizade, que era o que caracterizava a nossa relação, né? Uhum. Então, tem o que o Jean falou, né? Uma sociedade é regida por um contrato social, é um papel, mas, na verdade, o que conta mesmo é a relação entre esses sócios, né? Como é que eles... Estabeleceram um vínculo, né? E é o emocional. E a gente encerrou em 2019, e justamente, né, a B-Design fez uma homenagem para a gente e deu um BDA para a gente pela história história da Oz, né? E no mercado, a importância de tanta gente que passou por lá e tanta gente que a gente formou. E nesse discurso eu falei justamente que para uma sociedade ser longeva e ter sucesso, ela precisa ser baseada em 3 valores importantes: confiança, admiração e respeito. Né? Respeito é super importante também. E a gente sempre teve essas três qualidades presentes na nossa relação entre vocês. Né? E a gente percebeu que isso não poderia perder isso, porque a gente estava um pouco desalinhado e ia se perder se a gente não conseguisse efetuar a mudança. E a gente entendeu que era melhor fechar e honrar aquela história. E cada um partir para um outro negócio. E o mais interessante é que todos partiram para novos negócios, né? E vocês acordaram de preservar essa história juntos e não foi com ninguém, né? Ficou com vocês 3. Né? Com os 3, mas tem um capítulo no meio, né? O Taba, né? Não, então, mas aí é depois, né? Então, quando a gente fechou a Oz, né? O Ronald, na verdade, que tinha uma outra visão, saiu com uma das pessoas que trabalhava com a gente e fez a Playground. E eu e o Giovanni chamamos outros 3 colegas da Oz, que trabalhavam na Oz, colaboradores, e fizemos a sociedade que foi a Taba. E a Taba era uma visão bem disruptiva na época de fazer um negócio que hoje em dia está mais banalizado, mas na época não era. Que era de fazer um negócio onde você não tem uma equipe fixa e uma comunidade de talentos aonde a gente monta equipes em função dos jobs. Já era um modelo mais ecossistema do que de um negócio... Era um ecossistema de criativos. Como é que foi? Eu lembro de ter... Acho que foi uma entrevista que você deu na época da pandemia para o Gustavo e para a Lud, onde... A discussão era essa, né? O Gustavo até falou, pô, você foi visionário, vocês foram visionários, né? De pensar um modelo de negócio da Taba nesse formato, né? Isso fazia parte da discussão do modelo futuro da Oz, que era onde vocês não... Não, na Oz não. Na verdade, o que a gente não estava alinhado na Oz era como que a gente organizava a estratégia dentro do negócio. Entendi. Porque a gente tinha estratégia, mas olha que interessante, a gente tinha estratégia, o que a gente já falou aqui agora, né? Mas a gente ainda tinha essa tradição da gestão em 3 núcleos independentes. Não conseguiram fazer a integração. E a gente não conseguia
integrar a estratégia em todas as áreas do negócio, que era fundamental. Eu brigava por isso. Eu falava, não, mas eu tenho que ter estratégia na minha área também. Não interessa que é... Não dá para não ter, né? Não dá para não ter. Eu faço um trabalho de sinalização, tem uma estratégia pesada quando eu faço um trabalho de sinalização. Tem uma profundidade grande, entrevisto todo mundo, a gente traça uma estratégia de negócio. Qual é o papel do ambiente na estratégia do negócio, né? E a gente não conseguia, porque a gente não conseguia comprar desse núcleo. Às vezes, olha a loucura, às vezes a gente comprava estratégia fora da empresa, sendo que a gente tinha dentro de casa, porque era mais barato. Então, não fazia sentido. E a gente, esse foi o motivo que a gente não conseguiu fechar essa conta na OS. Na Taba, essa visão eu tive porque eu era presidente da B-Design na época. E eu vice. E o Jean vice. E a gente tinha muitas interações com vários modelos e esse sistema de rede estava pipocando no mercado. Uhum. Estava aparecendo como uma novidade. E a gente via muito isso nas viagens, nas missões que a gente fazia internacionais. Né? E então a gente resolveu incorporar isso dentro do... Eu tive essa ideia e vendi isso para os parceiros e para os sócios, de ser um hub de negócios, um hub de criativos, onde a gente estruturava tinha um sistema operacional parrudo que a gente montou no Monday, e aonde todos os colaboradores conseguiam ter previsão de receita futura. A gente não garantia salário, mas a gente tinha essa maneira de alocar em projetos, e de maneira que os funcionários, os colaboradores, não eram funcionários, né, colaboradores, pudessem ver o que ia ter para frente do ponto de vista de receita, que essa era a grande aflição de todo o corpo. Né? E no fim também foi o que não funcionou na Taba, foi o que não deu certo na Taba. Talvez ela fosse... Mas qual foi o teu aprendizado dessa experiência? Porque esse é um modelo que se discute muito hoje em dia, né? Esse modelo mais aberto, colaborativo. Na tua visão, o que dá certo, o que não dá certo desse modelo? Qual que é a dificuldade que vocês enfrentaram? Hoje em dia, né, a Taba durou 5 anos e a gente também fechou a Taba. E hoje em dia, eu fundei a Popovic, arquitetura e design, eu incluí ainda um ARC dentro Voltou às origens, descriptor do meu negócio, porque eu voltei às origens, eu quero continuar fazendo arquitetura, eu nunca parei de fazer arquitetura e eu quero continuar fazendo arquitetura e mais, e não só arquitetura, né? Mobiliário. Agora eu estou com o desafio de desenhar uma linha de móveis para uma marca aí que eu vou fazer. Legal. E não só escultura, trabalhos mais criativos, assim, enfim, estou com uma idade que me permite poder explorar mais o prazer. Você foi fazer mestrado agora, né? Acabei de fazer um mestrado em arquitetura em madeira. Acabei ontem de inaugurar a Bienal de Arquitetura em Madeira, a nossa peça lá, que está maravilhosa, que é o TCC do curso que a gente fez no IPT, de Arquitetura em Madeira, e que foi muito legal, né? Eu agora com quase 70... e ao lado de gente de 28, 30, tinha gente de toda idade, inclusive gente da minha idade, mas foi muito boa a experiência, né, de ter feito essa pós-graduação. E, bom, então assim... Você estava falando do modelo, aí vocês fecharam a Taba, aí você abriu a Popovic. A sua pergunta, né? Os aprendizados, né? Os aprendizados do modelo, né? Eu acho que assim, o modelo que a Popovic funciona é 100% esse. Eu não tenho equipe fixa. Eu monto os times por projeto. E eu consigo, é muito interessante, porque você consegue chamar profissionais, são os profissionais que você quer para aquele trabalho. E não necessariamente você tem que alocar profissionais que estão na sua equipe, que você está pagando lá, e que você precisa justificar aquele salário, e então você bota ele no seu negócio, naquele projeto, você aloca ele no projeto. Nem sempre ele é o profissional que tem as características mais indicadas. Então, acho que isso é um pouco como cinema. Cinema trabalha assim. Cinema tem um filme, eles estruturam a equipe e montam a equipe para o filme. Na sequência. Acabou o filme, a equipe está desmontada. Não, e é o que você falou, o benefício é de você encontrar... Porque quando você tem um time, às vezes você tem um job que não encaixa com o time, né? Pois é. Você montar a estrutura para as características do desafio, né?
também te dá uma certa flexibilidade, também dá potência para o trabalho, né? Então, o difícil é você administrar isso, né? Esse modelo é talvez mais Difícil mais é complexo, você né? contar com as pessoas, porque as pessoas não ficam disponíveis para você o tempo inteiro. E E também não são tão responsáveis não de vez em tem o quando. mesmo comprometimento que teria. Depende muito do profissional, obviamente, mas, vamos dizer, não tem o espírito de corpo, né? Que é importante, né? E outra coisa que eu acho que é uma perda grande desse modelo é o convívio. Né? São as relações pessoais. É o que você constrói, que não para o cliente, é o que você constrói Para dentro, para né? dentro da empresa. Né? É a tal da cultura, A né? cultura. Cultura da Oz, né? E, Você vai criando, e, formando gente com essa cultura, né? e o relacionamento pessoal, né? Vamos dizer, a empatia, né? De você estar lado a lado com uma pessoa, né? Abraçar, falar, ver o que ela fez hoje, como é que ela tá de mau humor, tá de bom humor. Convívio, né? Social, que eu acho fundamental. Isso é uma das coisas que mais sinto falta hoje em dia. Nessa experiência ali com a Taba, é uma dúvida que eu tenho. Você acha que o formato e a previsibilidade era um fator que limitava a perspectiva de um corpo que vinha com uma previsibilidade? Porque hoje eu vejo que tem diversos profissionais que trabalham super bem com a incerteza e com a construção É verdade. da sua composição financeira ali, né? Mas, bom, você falou também os dois pontos que assim, é a resposta. Assim, o que não deu certo no modelo da Taba foi a imprevisibilidade. Eu tinha gente, na época, que ganhava 30%, 40% mais no modelo flexível, mas que preferiu sair e ir para uma empresa onde tinha a garantia de um salário menor. Garantia, obviamente, que é uma garantia nula, né? Que a gente sabe, durante a pandemia, o que aconteceu com todas as empresas, né? Ninguém conseguiu preservar. Muitos conseguiram, mas assim... Foi o ano que nós mais crescemos. Eu também. A gente 20, triplicou. 20, 21, 22. Terminei a obra aqui em 2020, aí fiz uma outra obra, aí ficou insuficiente fazer outra para quando voltasse e tal. Acho que as pessoas não tinham o que fazer, ficavam pedindo projeto pra gente. Todo mundo em casa. Então, é que depende do segmento, tudo isso aí, né, para cada segmento. Mas o fato é que os colaboradores querem uma garantia de retirada. Agora, alguns hoje em dia já não. Eu concordo com você, Gabs. Hoje em dia tem profissionais que são profissionais que querem ficar independentes e não topam trabalhar, não querem ser contratados, querem ter vida independente. Aprenderam, né, a viver com muito um pouco mais... de insegurança, né? De não ter a confiança. Mas, por outro lado, de ter a liberdade de poder fazer o que quer. Né? Traz outras características, né? De planejamento financeiro, desejo de liberdade. E você não fica preso numa faixa salarial, você pode crescer, às vezes diminuir, então você tem que saber administrar, você tem um ganho de ter que administrar o seu próprio capital. Né? Às vezes eu me questiono um pouco se o desejo do profissional hoje é de ser Uber, sabe? Fico o dia inteiro trabalhando até tarde e tal, e pega um projeto, termina outro, sabe? Meio... Começa a agradecer a inteligência artificial, fala, assume meu papel aí que eu não tô aguentando mais, né? Porque esse espírito livre ali do profissional, às vezes eu fico me questionando se não tem essa uberização ali do mercado. Uma coisa que eu tenho... Eu acho que tem a uberização, você não acha que tem essa uberização no mercado? As relações ficaram mais precárias, né? Então isso é uma perda, né? Não, eu tenho sentido, assim, viajo o Brasil inteiro, empresas pro interior do Brasil inteiro. Em todos os lugares, em todos os setores, uma dificuldade imensa de substituir profissionais. Vou dar um exemplo, né? Algumas fábricas, sei lá, no interior de Goiás, onde o sonho da cidade sempre foi trabalhar na fábrica, porque a fábrica praticamente movimenta a economia da cidade inteira. Os jovens, o sonho deles é não trabalhar na fábrica. Que loucura, e aí, né? a minha leitura sobre isso, né? Antigamente, eu não conseguia viajar o mundo como eu viajo por aqui hoje em dia. Então, eu não tinha expectativas diferentes das referências
que eu tinha ali na cidade. Então, os exemplos de vida Sim. eram todos dessa Quase que sequência. familiar, né? Quase Eu quero que, assim, repetir a história do a meu história pai, do meu etc. pai. Então, e hoje não, ele fala, não, eu quero repetir a história desse influenciador aqui, né? É. O que é bom por um lado, porque amplia o repertório das pessoas, né? Mas também cria distorções, né? O Creator é o novo jogador de futebol ali, do ganho rápido, ascensão, É, Mas é um fato contextual, né? exato. E E, desafiador, né? às vezes né, na fala ali, não, uberizou, tal, que aí cada um interpreta da sua forma, né? Assim como as palavras que estão no dicionário, às vezes as pessoas inventam novos significados, mas eu comecei a olhar para isso e tentar entender o movimento, o valor para cada um, como que é. Eu tenho Eu acho que ninguém tem uma visão muito clara, né? Hoje em dia, eu tenho a minha leitura, você tem a sua, acho que nós estamos aprendendo com o processo, né? Não, e as pessoas que optam pelo formato também. Também, exato. Nas dores, sofrimentos, ganhos, tal. Então, tem uma mudança de formato. Não, e eu percebo hoje que tem gente que adotou esse modelo de uberização. Fala, não, eu vou trabalhar assim. Aí passou 1, 2 anos, E volta. volta e fala, eu vi que não é para mim, eu não serve pra não mim. me adapto. Eu acho que Aí tem acho muito que da tudo bem. característica pessoal de cada um, o quanto a pessoa é empreendedora, quanto ela tem esse estômago, né, de conseguir ficar com uma situação mais instável. Né? Bom, saindo um pouco da história do André, eu queria trazer um capítulo dessa história que eu acho que é rico. A gente já chegou a conversar até de escrever um livro sobre isso, porque é um tema... Quando o Jean fala escrever livro, eu não duvido. Eu quero escrever, vai sair. Vai sair, Jean. A gente precisa ver como que a gente começa. Como é que nós vamos fazer? Começar. Então está lançado, quem quiser apoiar o livro sobre o Brasil Design Awards, por favor, nos procure, porque a gente tem esse desejo de contar essa história que a gente vai começar a contar hoje. Então, André, vamos resgatar na memória como é que surgiu o Brasil Design Awards, né? Você é a semente fundadora desse prêmio. Bom, eu lembro muito bem, Jean. A gente estava numa reunião no GAD, eu, você, Luciano, na mesinha lá em cima, né? Na mesinha lá em cima, e a gente estava conversando, e o Luciano tinha a vontade de ter um prêmio. Ele era presidente da B-Design? Ele era presidente na época da B-Design, ele queria ter um prêmio de design. E eu já tinha um histórico, porque eu fui fundador da DG, né? Nesse processo todo que eu falei aí de Oz Design, parte das coisas que a gente fez também foi a fundação da DG. E fui diretor da DG N vezes e fui curador da Bienal da DG muitas vezes. E produzi essas exposições na DG. Então, tinha uma experiência grande em fazer eventos. Fizemos eventos no Sesc Pompeia. Eu adorei esse do Sesc Pompeia, marcou minha vida ali. Eu estava no começo profissional, livro laranja e verdinho. Achei sensacional. Eu olhava para aquilo ali e falava, caraca. Então eu tinha esse background e aí a gente sentou e começou a exercitar, né? Como é que pode ser ou como é que não pode ser. E importante também comentar que nesse momento o Luciano, não lembro se foi ele, já não tenho certeza, mas ele estabeleceu a relação com a Apex. Foi ele que começou a relação com a Apex, né? Pois é. E a Apex... Aliás, não, desculpa. Acho que foi o Manuel. Manuel Miller e a Joyce, na época, se não me engano. Sim. Começaram essa relação com a Apex, mas foi o Luciano que realmente alavancou ajudou a desenhar o... Mas a fundação da B-Design e a Apex está muito ligada. Sim. Eu lembro na casa ali, na Vila Madalena e tal, então... Isso. Foi um passo importante. Para quem não sabe, a Apex é a agência de exportação, né? Que é importante de falar, então, assim, que promove que as empresas brasileiras possam exportar. Promove todos os setores da economia no mercado externo. Eles organizam a sociedade civil por setores. E por projetos setoriais, né? Então, eles apoiam cada um dos setores via associação. Sim. E esses projetos setoriais são, basicamente, vamos dizer, a gente apresenta um plano para a Apex e a Apex dá um recurso e tem que haver uma contrapartida desse recurso também, né? O setor ou a associação, normalmente, que os setores são representados por associações, né? Sem fins lucrativos, normalmente, e que promovem cada uma o seu setor, né? E o nosso de design.
Então tinha esse dado que era a relação com a Apex e a necessidade da gente olhar para o exterior. Porque a gente tinha o recurso da B-Design, como você falou, Gabs, ela está intimamente ligada com a existência e o crescimento da B-Design, porque obviamente que quando a Apex faz um projeto com um determinado setor, uma determinada instituição, o que acontece? Né? Você desenha um projeto que vai... De exportação. Como é que era o nosso projeto? Nosso projeto, ele dizia que a gente tinha que fazer inscrição de trabalhos em prêmios internacionais, porque para a gente poder exportar, a gente precisava ganhar relevância no exterior, então a gente precisava ganhar prêmios no exterior. Então a gente precisava participar do IFE, a gente precisava participar de Cannes, que era o grande evento que a Apex sempre apostou e sempre promoveu, inclusive. Que hoje é o maior festival de criatividade mundial. E a gente tinha que estar lá e tinha que participar das premiações. Mas, ao mesmo tempo, esse recurso que a Apex botava, que era significativo para os nossos números, né? Que a B-Design era uma não tinha número, entrou R$1 é número. É número. E então, naquela época, esse dinheiro, obviamente, era usado para fazer a administração, porque daí eles exigiam que você tivesse um gestor do projeto, e esse gestor saía do próprio projeto, ele era custeado pelo próprio projeto. Então, isso dava para a associação, era uma maravilha. Um fôlego de existência, né? Fôlego de existência e pagava um funcionário para fazer não só tudo aquilo que ela precisava para o projeto, mas também para viver. Então, tinha esse dado que era importante dentro do contexto. E aí a gente resolveu fazer o prêmio e falou, vamos fazer. E a gente já tinha acabado de fazer a Brasil Design Week em 2008 no Rio, que foi um sucesso absurdo. E, pelo menos para mim, foi... bastante marcante, porque foi um momento onde a gente ficou uma semana no Rio de Janeiro, todos os sócios dos escritórios juntos, convivendo juntos. Aquilo estabeleceu um laço bem forte entre todos nós, né? E que foi uma característica muito legal, que inclusive a categoria, né, sempre teve muito diferente. Para designer, né, a gente se encontra e tem essa amizade, tem essa parceria. Isso é uma coisa natural, mas os outros setores não funcionam assim. Por exemplo, publicidade, que também dedo no olho, né? Tinha projeto da Apex que ia para Cannes, dedo no olho. Os concorrentes não se bicavam lá, todo mundo ganhava porque o outro não ganhava, né? Então, a gente criou, de fato, esse vínculo, né, entre os escritórios e começou a se ajudar e começou a trabalhar pelo grupo. Bom, mas o prêmio a gente resolveu fazer e já na primeira gestão a gente pensou Bom, botando aqui mais ou menos, pegando essa lista que a gente fez aqui hoje cedo, né? Então, a FEComércio foi o primeiro local onde o primeiro BDA aconteceu, em 2009. Foi dentro da Brasil Design Week. Dentro da Brasil Design Week. A gente fechou o prédio inteiro da FEComércio para fazer uma semana do design lá dentro e o BDA era a exposição que ia acontecer lá dentro, né? Ia ter uma exposição dos trabalhos. Isso é uma outra coisa que eu sempre tive essa visão e sempre tentei trazer para as premiações a exposição de trabalhos físicos. Porque eu acho que design ganha demais quando você tem uma exposição de produto, principalmente. Expor gráfico ok. Você viu na tela ali, legal. Mas um painel também é muito melhor do que na tela, né? Então, a tela passa rápido, você não consegue, de fato, entender e ver a qualidade do projeto com a profundidade. Mesmo um painel impresso tem mais qualidade que isso. E numa exposição, você não tem só os painéis impressos, você tem os produtos, né, com marcas aplicadas, ou catálogos, ou embalagens, você tem a coisa física. E aquilo chama muito mais, é muito mais interessante, muito mais sexy do que você fazer uma premiação onde tudo é virtual. Hoje em dia, obviamente, o BDA tem um tamanho que não permitiria mais acontecer isso, porque ele ganhou uma dimensão muito, muito forte, muito grande. Então, a coisa da organização da exposição, lembra? Já era uma logística assim, imensa, porque você tinha que primeiro... Receber as peças. Pedir as peças, fazer a chamada para as peças, você tinha que poder estocar as peças em um lugar seguro, não ainda para o julgamento, mas um lugar provisório, porque a inscrição você tem que dar um prazo, sei lá, de um mês ou mais, senão você não tem Hoje inscrição. vem tudo para cá. Produto vem tudo para cá. Aí ocupa uma sala gigante aqui, porque
ainda nós recebemos os produtos e o júri que quer entender E ver. funcionalidade, Porque experienciar ali o produto, vem para cá e é uma pena, porque não são todos reunidos, né? Mas me deu um trabalhão a exposição em 2018 do BDA, foi quando comecei ali a atuar mais com a B-Design. Nós fizemos ali na Secretaria de Turismo, lembra que? né? 2018 foi no Inova São Inova Paulo, São na Paulo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Aqui do lado, né? Aquilo lá. Aqui do ladinho ali, na frente da USP. Foi lá, mas quem montou tudo aquilo ali foi eu, nosso time, que a Camila chamou a gente, vamos lá. Aí eu falei, não, vamos pendurar assim, correr ali. Aquilo deu um trabalho danado, assim. Nossa, imagina em 18, imagina em 2009. É que foi aumentando o volume 18, É. que nem hoje, com o tamanho do BDA, o tipo de tecnologia, né? Então, tem muitos trabalhos que são interfaces, mas eu sempre falo, e aí é uma questão de patrocínio, recurso, que além da cerimônia, tem a celebração. O BDA hoje é uma cerimônia, Sim. uma celebração. Então, no primeiro ano ali da primeira gestão minha, foi só celebração. Aí o pessoal falou, é cerimônia. Porque foi lá na Shopping Light, a FIFA tirou o espaço que nós tínhamos, ficou super apertado ali. Aí cerimônia, celebração, exposição e itinerância, né? Então, além da exposição física, tem itinerância. Difícil conseguir. Difícil. Muito difícil. De E a mais outra apoio. coisa que eu também sempre julguei muito importante, catálogo físico. Não, isso ainda continua. Aí você pode imprimir sob demanda. Eles estão sendo feitos e ficam no ambiente digital, né? Nós sempre fazemos o catálogo porque além, então tem um ranking global dos países, né? E hoje nós estamos depois da Turquia, com todo respeito, quem é Portugal no design, fazendo design, né? Então, frente à produção do Brasil, assim, de novo, com todo respeito, mas nós olhamos o catálogo do BDA, a qualidade da produção, do design brasileiro é muito poderoso. Só que a gente não se inscreve em prêmios. Esse movimento que a Apex apoiava, nós não temos apoio, porque duas coisas que vocês falaram que eu olho hoje e falo, caramba, né? Ficar uma semana qualquer sócio de alguma empresa de design, a gente não tem mais essa margem hoje de trabalho. Então, é risco financeiro. E ganhar 3 IF é risco financeiro também, 2.800 euros. Torce para não ganhar. Winner's Prize. 10 mil euros, Winner's Prize. Então é pesadíssimo para nós construirmos essa percepção. Não, Winner's Package, né? Winner's Package. É pesadíssimo para nós construirmos essa percepção do trabalho, da excelência do design brasileiro, além do catálogo. Não, mas esse é o ponto, acho que por isso que a gente está querendo falar do BDA, porque voltando na história do começo, quando você começa, o que a gente escutava naquela época é, mais um prêmio, para que vai fazer o prêmio? Aliás, até na formação do júri, né? Acho que o primeiro desafio do prêmio foi quem vai ser o corpo de jurados. Eu tava falando, né? Então, o primeiro desafio era trazer os produtos, né? Estocar, guardar para poder depois julgar e expor. Né? Então, isso logisticamente era um grande complicador. E a gente tinha também essa questão, né? Quem que vai ser esse júri? Quem que vai julgar os trabalhos? Porque dependendo de quem julga, você valoriza o próprio prêmio. Né? Valoriza o próprio prêmio. E a gente queria fazer um negócio para valer, né, Jean? A gente queria um prêmio que já nascesse grande. Não era pouco ambicioso o nosso projeto. Brasil Design Awards. Por que a gente chamou de Brasil Design Awards? Em inglês. Era Brasil com Z. Por quê? O prêmio tinha que ter relevância lá fora e a gente queria um prêmio não internacional, mas que tivesse credibilidade internacional. Para valer para a Apex. Que a gente queria continuar contando com a Apex. E a gente fala muito desculpa fazer uma parte aqui, a gente fala hoje muito em visão sistêmica, cultura colaborativa, até o tema desse ano do prêmio é colaboração e transformação.
a gente já naquele momento praticava isso, né? De trazer o CBD. Sim. E aí a gente, o CBD, Centro Brasil Design, Centro Brasil Design. no Paraná. E eles já tinham uma relação, a gente tinha uma relação com elas também, com as meninas, e elas já tinham toda a interface das inscrições internacionais, do IFE e de CANI. Uhum. Então, a gente não teve tempo, a gente resolveu fazer a premiação, eu lembro, ela estava em cima da bucha, a gente tinha que montar essa premiação assim na hora. A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria com o CBD, e o CBD do universo dos prêmios das inscrições do IFE, de CANI, a gente vai fazer o julgamento dos trabalhos do BDA. Por quê? Porque já existe vamos dizer, uma seleção de curadoria dos próprios autores de projetos que escolheram os seus melhores projetos, se inscreveram nas premiações mais importantes do mundo, IFE, CANI, né? E com uma gestão sobre isso do CBD, que é super organizada, uma instituição até hoje, muito ativa, né? Então a gente fizemos uma parceria com o CBD, e o CBD trouxe a lista que era o nosso universo, a lista de inscritos. E no primeiro prêmio a gente tinha 100 inscritos. Essa lista não foram convidados, eles já estavam inscritos. Foram selecionados para participar do prêmio. E aí a gente pegou esse universo. E a gente montou um júri. Infelizmente, eu fiz um esforço assim tremendo, falando com todas as pessoas que eu sei que estavam nesse júri, mas eu não consegui juntar o júri completo. Mas era um júri importantíssimo, né, relevante, composto pelo Chico Almen de Mello, com quem eu já tinha feito outras curadorias, e ele era o curador desse júri. Adélia Borges, Kiko Farcas, Carla Reynés, Ricardo Otaki, e tem mais 2 que a gente não consegue resgatar. Eu não consegui lembrar também. Ninguém consegue lembrar. Se eles assistirem, Nenhum deixa no desses que comentário. estão Se você participou do júri de 2009, por favor, nos lembre, porque Me perdoe. os neurônios estão... Porque esses caras, falei com todos esses aqui. Nem eles lembraram. Eles também não lembram. Eles me ajudaram um pouco, mas a gente não conseguiu formar o júri inteiro. Então era um júri de notáveis. O Luciano ficou, mas que esses caras são maravilhosos. Pá, bate! Um júri de notáveis. Mesmo, um júri de notáveis. E a gente queria também outros dos valores que eram fundamentais para o BDA, logo naquela primeira reunião que a gente estabeleceu, era a credibilidade. Relevância e credibilidade. Relevância no sentido, não vamos fazer um prêmio, vamos ser ousados e vamos fazer o prêmio dos prêmios. Como chamava? O prêmio dos prêmios. E credibilidade. Né? As pessoas precisavam falar, é a associação que está julgando os trabalhos. Como é que eu sei que a diretoria que está lá, aquela Riola, não está dando prêmio para os próprios pares? Como é que a gente garantia a isenção, né? Como é que você garante essa isenção? E a gente tinha poucos inscritos, 100 trabalhos, né? Poucos inscritos, não é tanto assim. Até que para o primeiro eu acho que está bom, bastante, né? Mas, de qualquer maneira... Não, e vamos lá, vamos dar a perspectiva de hoje, né? Um prêmio que tinham 100 inscritos no primeiro, hoje são 1.300, 1.200, quase 1.300 inscrições. Varia ali, chegou a 1.600 inscrições. Já chegaram, que é maravilhoso. Maravilhoso. Esse ano, tem que pegar o número final ali, eu pouco acho que, menos. como eu estou presidindo um dos júris, eu me lembro de ter perguntado para ela, acho que foram 1.300. Mas é ótimo, né? Excelente. Mas voltando, vai lá. Desculpa a interrupção, mas eu falo isso em alguns lugares, algumas vezes, né? Mas se você pegar a Sul Global e a nossa vertical das Américas, é o maior prêmio. O maior prêmio, exato. É o maior prêmio, com certeza. É Sul Global e a Vertical Américas. Nós temos ali que passar a Europa ali no... Não, e a gente estava conversando sobre isso, né? O quanto é difícil você chegar até esse status e o quanto é importante esse momento histórico de das sementes originais, né? Quem foi o primeiro júri, porque é ali que você começa a ganhar credibilidade e a cada camada, embora todo mundo te diga, né? Desiste disso, que isso aí não vale o esforço. Eu me lembro de algumas reuniões, né? Da gente discutir, mas a gente não está conseguindo fazer alavancar.
E eu falava, não, a gente não pode desistir. Não pode O André desistir. falava, não vamos desistir. Porque, de fato, demora, né? Demorou, mas a gente chegou, né? Mas conta aí, vai, voltando lá. Então, onde que a gente tava, né? Em 2009, no júri, No você júri. conversou com as pessoas para descobrir quem eram os jurados. Daí definimos o júri, daí botamos o pessoal lá dentro da sala. Falou, olha, vocês têm isenção total. Conseguimos uma sala emprestada, que não tinha nada, né? Não tinha estrutura zero a B-Design. Né? Continua em estrutura emprestada pelo nosso querido Gabs. É que tem essa construção tem que ser colaborativa e transformadora. Né? Cada um dá uma parte de si pro projeto da B-Design. Isso é significante e representativo. Faz parte da essência. Faz parte disso. Então, mas daí botamos lá e o pessoal sentou, começou os trabalhos e julgaram. E teve até um certo motim, né, Jean? Lembra disso? Opa. Ele soou com um motim, porque eu e o Jean estávamos lá, mas estávamos fora da sala. A gente falou, olha, nós não vamos interferir em Não nada. podemos participar, Vocês né? têm autonomia total aqui, esse aqui é o presidente do júri, e vocês, as O regras presidente são... era o Chico, né? Era o Chico Homem de Mello. As regras são, vocês têm que julgar esses, dentro desse universo de 100 trabalhos, são os trabalhos escritos em CANI e no IF, E essas são as categorias. e as categorias a gente deu, os critérios de julgamento a gente também estabeleceu. E aí o pessoal, o que houve de discussão era se todos os trabalhos, porque a gente estabeleceu e fez no edital, a gente disse, vocês vão escrever os trabalhos, vocês não precisarão escrever os trabalhos, todos os trabalhos que estão no IF e em CANI vão ser os trabalhos julgados e vai haver uma exposição de todos os trabalhos. Uhum. E eles, quando viram os trabalhos, eles acharam que para ser uma exposição mais potente, que alguns trabalhos não tinham nível. Não, e a gente tem que respeitar, né? Porque o júri ia premiar, ia para uma exposição, essa exposição era a curadoria deles. Então eles estavam preocupados com isso. Né? Eles estavam avaliando. Não, né? e bastante criteriosos em relação àquilo que eles iam endossar com o nome deles, né? E daí a gente falou, não. E eu e o André preocupado que o prêmio fosse um sucesso. A gente entrou na sala e disse, não. Não. A regra é essa, vai ser assim, vocês julguem. E aí eles julgaram. E daí teve a premiação, não foi no FEComércio, foi em uma boate, lembra? Não, foi na Disco, né? A entrega. Disco, Aliás, eu vou resgatar essa foto, estamos nós três lá no palco entregando um acrílicozinho do BDA, né? Para as pessoas que não acompanharam. Ainda não tinha o símbolo do BDA nessa época. A gente fez um negócio... Ele era a identidade da Brasil Design Week, ele chamava BDA e tal, mas era a identidade que o Ricardo Leite tinha feito na época. Ah, verdade. Que eu pedi para ele, eu chamei ele para desenhar a identidade da Brasil Design Week. Verdade. E entregamos. E, por acaso, eu ganhei um BDA com a sinalização do Sírio-Libanês. E eu fiquei constrangido de subir naquele palco. Fiquei constrangido, fiquei sem graça. Legítimo. Eles escolheram. Trabalho maravilhoso. Mas é difícil, né? Sim, tá eu tenho mas é difícil. Também. E eu, por ter sentido na pele, e ter subido naquele palco e recebido aquele prêmio, eu tava com um cara de, sabe, falou assim, uma cara mais ou menos assim, pô, não tô conseguindo comemorar esse prêmio, né? Que é um prêmio super importante. Mesmo naquela época, a gente julgava um prêmio super importante. Porque as pessoas podem estar achando que isso aqui tem mamata, tem macete, eles estão se privilegiando. E daí, no ano seguinte, que a gente fez uma segunda reunião, também eu, Jean, Luciano, que não sei mais quem, talvez tivesse mais gente, mas a gente estabeleceu o quê? Foi uma ideia que eu achei muito legal. Aliás, essa acho que também foi das que fizeram dar certo. Né? Que fizeram dar certo e que depois precisou ser mudada para dar mais certo ainda, né? Que isso aqui é legal. Que é, a gente falou o seguinte, não, gente, a gente não pode julgar os nossos próprios pares porque isso não é isento. Então, vamos fazer o seguinte, todas as premiações, ou as mais importantes premiações de design, nacionais e internacionais, vão ser os critérios de pontuação de cada trabalho e de cada escritório. Então, como é que a gente faz a conta para saber se um trabalho ganhou ou não ganhou um BDA? Ele tem que ter somado o maior número de pontos com premiações internacionais, com CANI, com o IF, com o Red Dot. Todos os prêmios, né? A gente fez uma listagem de... com o Lusos, português,
Não lembro todos de cabeça, mas enfim, era uma lista grande e todos os nacionais. Chamamos o CBD de novo para fazer esse... E o CBD, que cuidava da maioria vamos dizer, da inscrição desses prêmios internacionais no Brasil, eles pegavam, porque o projeto do CBD com a Apex era exatamente esse, era de inscrever os escritórios de design. Então eles tinham a lista dos escritórios inscritos e a gente, daí o desafio era, lembra, Jean? Porque as premiações saíam em épocas diferentes do ano, desde o começo do ano até o fim do ano. E a nossa premiação era sempre no fim do ano. Novembro, né? E a gente precisava consolidar, dependendo de quando saía o resultado de cada prêmio internacional ou nacional, a gente precisava calcular e consolidar. E avisar a tempo para poder fazer para poder montar todo o nosso circo, para fazer nosso catálogo, fazer nossa exposição, fazer toda a nossa festa. E montar a exposição que a gente fazia com exposições de produto, né? E, enfim, esse era o grande desafio e ficou a métrica do BDA. Não, e o primeiro Brasil Design Awards foi em 2009, foi na FEComércio. Aconteceu na FEComércio, a gente teve até um trabalhão aí para resgatar todos. O segundo é 2010, 11 e 12. Foi dentro da HSM. Nós fomos para a HSM Expo Management. Nós decidimos na BDesign que a gente tinha que levar o design para dentro do mundo dos negócios. Luciano Dels falou assim, não, design tem que ir para o ambiente de negócio, porque são os nossos clientes e a gente estava todo mundo alinhado, não é só porque ele falou, a gente estava de fato alinhado com isso, mas o Luciano é audacioso, né? E a gente conseguiu uma negociação lá, que a gente conseguiu um espaço, né? Grande, eles né? davam um stand para a BDesign. Dava nada, a gente pagava. Pagava, né? Mas eu lembro que tinha algum acerto que a gente conseguia um espaço grande. Não, a gente pagava, a gente comprava o espaço, depois picotava, vendia para os associados. Rateava entre os associados. Eu sei porque essa conta ficava no meu colo. De conseguir viabilizar as duas financeiramente. Coisas, né? Alugando parte do espaço e viabilizando financeiramente. E era legal que daí a gente dava um pequeno espaço para cada escritório, mas os escritórios podiam fazer o que bem quisessem lá, independente do prêmio, né? Isso era para ter uma exposição durante a feira. E a premiação acontecia também durante a feira. Aqui tinha embalagem, Design Vende? Não, Design Vende foi em outro, foi na APAS. Foi na APAS. Aí era outra ação, era junto com a Abre. Então. E aí a gente fez o troféu. Encomendei o troféu para o Roger Rieger e a Rebeca, sua esposa. E eles desenharam lindamente, rapidamente, acertaram. E é o troféu que a gente tem até hoje. Né? Que realmente ganhou. Só que ele era de madeira e latão. Tinha uma pretensão de ser mais sofisticado, que na época a gente precisava. Hoje em dia ele ficou mais sustentável. Agora virou cool, né? Ficou cool e ficou sustentável. Né? E daí a gente teve, acho que vale a pena falar aqui de todos os locais. Isso. Hoje, então a gente teve 10, 11 e 12 na HSM. Depois a gente teve 14 e 15 no Instituto Europeu de Design, no IED. Que a gente era um dos patrocinadores da BDesign, institucionais. E então a gente conseguiu o espaço deles também e a gente fez 2 premiações lá. Minha irmã, inclusive. Isso que eu ia falar. O pessoal que não conhece os nossos perrengues tinha que fazer a apresentação. Né? Então, o André, um dos anos, pediu o apoio da irmã dele. Ela foi a âncora lá quem não sabe, o André, irmão da Silvia Popovic. Foi âncora. De 2, né? Ela foi 2 eventos, Ela foi 2 vezes. 2 vezes. E daí... Nos ajudar lá. Isso é broderagem, né? Isso é broderagem, total. Broderagem. Não tinha que fazer, a gente não tinha recurso. A gente tinha que se foi um amor. Ela foi um amor. E foi de coração e fez muito bem feito. Isso foi 14 e 15. Em 16, a gente fez na EBAC. Centro Britânico ali. Na Escola Britânica de Design. Né? E minha irmã também apresentou um deles lá. O outro acho que foi o Greco. Não lembro. Não, foi um ano só. Não, foi um ano na EBAC. Na EBAC depois... foi um ano só. Isso. Depois, 17, a gente fez na Semana de Design Rio. Isso. A gente levou para lá. A irmã dele não ia, ele me ligou e falou: Jean, você que vai fazer a apresentação do prêmio. O Jean apresentou. Eu era presidente, acho que já nessa época, não lembro. Não, não lembro também. Depois, a gente foi, em 2018, para o Inova
São Paulo. Que é isso que você estava comentando. Que você estava comentando, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Ali tem a Invest, tem Avenida a Secretaria Politec. de Turismo. Aí, Isso. Que é um espaço grande, e ali foi a grande virada que a gente deu a bandeira, que foi muito legal. Já com a participação do Greco. O Greco já comandando o prêmio. O Greco era o curador do prêmio. Aí você já era o presidente, foi isso? Nesse ano você virou presidente e eu vice, e você pediu para o Greco assumir o BDA. Mas na EBAC eu era presidente também já. Era? Ah, é verdade. Eu lembro que eu estava sentado ali na frente, a gente conversando dos perrengues. Mas aqui no Inova São Paulo, a gente sentou na mesa e falou assim, gente, está acontecendo uma coisa que é ruim. O prêmio já está grande, já tem visibilidade, já ganhou um nome, mas a gente não consegue. O que está acontecendo, começou um movimento, uma tendência, né, das agências de publicidade começaram a ganhar. Inscrever prêmio. Porque eles inscreviam, eles têm muito mais dinheiro. O prêmio estava ganhando relevância, todo mundo começou a querer ganhar o BDA. Né? E os caras inscrevem em Cannes, ganham, todo mundo foi. Categoria 9 em Cannes, design. As agências inscrevem projetos, que são projetos deles lá como design, né? E Cannes aceita tudo, né? Pagando, pode mandar. Então a gente não estava ganhando. E tinha vários dos prêmios importantes do BDA estavam ficando na mão das agências de publicidade e não eram projetos de design relevantes para a gente. Né? A UMAP tinha bons projetos, fazia boas coisas de design. Tinha um DNA de design com o Serpa. Com o Serpa, E então a gente resolveu falar assim, poxa, vamos fazer, então vamos mudar. E a gente precisava de recursos. Não tinha inscrição até essa época, né? Só tinha custo. Só tinha custo, não tinha inscrição. Então a gente falou assim, então vamos abrir o prêmio, vamos fazer o prêmio com foco mais no Brasil. A gente tinha perdido o nosso projeto com a Apex, porque tinha dado um ruim lá. Não vou entrar nessa história, que é uma história que muito me desagrada. Mas, de qualquer maneira, eu herdei, né? Quando eu comecei na presidência da B-Design, eu e o Jean, a B-Design estava totalmente falida, quebrada. A gente tinha pego justamente, vou contar, já que eu estou aqui, porque a gente tinha ido para a Cannes e ainda tinha o projeto da Apex com a gente, né, da B-Design. Só que foi um ano de crise violento e os designers não viajaram. Não, eles viajaram. O problema é que ninguém pega os recibos. A gente precisava de todos os recibos e fazer a prestação de conta. E a gente não conseguia que as empresas mandassem os recibos. A gente tinha a despesa, mas não tinha o recibo da despesa. A pessoa falou, eu tenho aqui mas não, precisa do recibo, da nota. A nota que você pagou, a data com o seu nome, etc. E as pessoas simplesmente não mandaram no prazo, porque a gente recebeu depois do prazo. A gente recebeu. Mas teve também uma dissidência naquele ano, porque teve gente que não foi e diminuiu. Então a gente não conseguiu fazer a contrapartida para a Apex, ou seja, comprovar que a gente gastou o mesmo tanto que eles tinham investido na gente e a gente precisava dar esse resultado para eles, mostrar que as agências tinham investido aquele valor, não só com a viagem, com o restaurante, com acomodações, mas também com um investimento em folheto, em material para divulgação durante o evento. Lá em Tudo isso era contrapartida e precisava somar o mesmo valor que a Apex investiu. E a gente não conseguiu. Então a gente pegou uma dívida, uma bucha. No prazo, né? Não conseguiu no prazo. No prazo. E é legal falar disso porque aí fica registrado aqui, é ótimo, né? Porque não conseguiu no prazo que a Apex estipulou. Não, eles deram uma data. Tinha uma data. Me lembro que eu saí indo em reunião em todos os escritórios falando, gente, nós vamos perder a data. Pedindo nota fiscal. Era isso que a gente Aí mandaram depois da data, aí a gente foi lá brigar e dizendo, tá aqui o documento. Não, passou a data, agora é puxão de orelha e multa. E multa pesada. Pesado. Então a gente ficou devendo um dinheiro lá e tivemos que correr atrás para conseguir pagar. E o BDA era nosso grande evento anual, né? Evento anual e com visibilidade e da onde a gente poderia capitalizar e aonde a gente poderia ter recursos. E foi o que a gente fez. Aí a gente passou a abrir o BDA e também tinha essa vontade de valorizar. Isso foi de 18 para 19, foi quando o Greco, quando a gente fez aquele do Museu da Casa Brasileira, né? Não, esse foi no 18. Foi no Inova São Paulo, 18. Tá. E daí a gente abriu o prêmio e foi um sucesso. Logo de cara, tava lotado. Lembra aquele saguão lá? Lembro.
Estava lotado de gente e a gente percebeu que a gente tinha acertado assim na veia, né? Que era não, e era um evento maravilhoso, que também tinha um evento com conteúdo. Isso era outra coisa que a gente gostava muito, que a gente fazia, que hoje em dia também não existe, que seria uma coisa bacana Legal, de né? retomar. É. A gente fazia palestra e a gente trazia Não, muita Mas lembra- a Lud está conduzindo isso. Nós fizemos um evento A com a editora Lari, Abril, lembra? Para falar do design no ambiente de negócio com a Exame, né? Com a editora da Exame, né? E só a parte disso, o Senac foi nosso patrocinador ano passado, e ali no Instituto Tomiotaki, ali no espaço, teve produção ali, um trabalho de conteúdo focado no Senac. Então eles fizeram a curadoria de conteúdo. O Mário, e aí isso é spoiler, o Mário, a Lud, eu e a Lari estamos trabalhando num Mário summit. Mário Rosa, estamos trabalhando num summit também, Legal. porque logo depois veio a pandemia, né? Então, aí no ano foi ali, aí eu vou deixar você concluir ali, aí eu falo a sequência que aconteceu, mas teve que fazer novas construções. Dá umas cambalhotas no meio, né? Sim, Então, aí de 18 muitas cambalhotas. Aí de 18 teve esse, né? Na sequência teve 19, que pra mim, assim, foi. Museu da Casa Brasileira. Eu juro que eu me assustei quando eu cheguei lá, porque eu vi uma fila dando a volta. É verdade, é verdade. A fila dava a volta ali na quarteirão. Faria Lima, no quarteirão, pra entrar. Ela ia para aquela rua lateral, lembra? Lotado. Né? Museu da Casa Brasileira, que é um museu, né? Então foi quando a gente realmente ganhou aquela visibilidade que culminou na gestão aqui do meu querido Gabs na Sala São Paulo, né? Para onde nós voltaremos esse ano, que é maravilhosa. Então, a gente teve no Museu da Casa Brasileira 19, depois 20 e 21 ele aconteceu online, anos de pandemia, o Greco fez brilhantemente. Aliás, quem não viu, assista, tá no YouTube da B-Design, o evento de 2020, principalmente, 21 também foi legal, mas o de 2020 foi espetacular, o Greco botando estilo greco nas coisas que faz, né? Assim, foi muito legal. Ele realmente ele conseguiu manter o nível e a expectativa lá em cima. Acho que até ele levou o nível do evento naquele ano. Fazendo um evento online. Era a minha maior preocupação, receber do Greco o prêmio na presidência da B-Design. Eu falei, caceta, como que nós vamos fazer isso? Daí, 22 foi lá no Edifício Matarazzo, Edifício Matarazzo, Prédio Light, né? Foi ali no Tchê, né? No prédio ali da Light, ali foi bem complexo, porque, falando sobre isso, né? Então, ali nós tínhamos o espaço, não era o espaço onde aconteceu, aí teve o evento da FIFA e que pegou nosso espaço, porque teve dia de jogo. Roubou o espaço. Não, sei lá, pagaram mais, não sei qual foi ali o construto, eu sei que nós perdemos um grande espaço, que era legal, nós estávamos indo para o centro de São Paulo, um lugar especial, nós perdemos esse espaço de dia de jogo de futebol, mas ainda assim, da Copa, o Brasil jogando, e ainda assim superlotou. Superlotou num nível igual ao 2018, assim, superlotou num nível de ficar ruim, você não conseguia ver o prêmio que aparecia ali porque tinha um telão lateral, né? E que nós passávamos os premiados ali. Aí o aprendizado foi tão traumático que no ano seguinte foi na Sala São Paulo. Aí a história ali, quando surgiu essa hipótese de candidatura ali para a presidência da B-Design, eu falei, a única coisa que me preocupa é o prêmio, porque muito bem feito, tá? Eu não sou o cara que fala, para gravar um vídeo do Segue o Fio ontem, hoje eu gravo 50 vezes, tá? Não sou, falo aqui porque é bate-papo, podcast é mais fácil, mas eu sofro no vídeo, no palco, eu sou super tímido, e aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí eu chamei a Van, que eu tinha visto o trabalho dela na Bienal ali da ADG, coletivo, né? Vanessa Queiroz, do coletivo. Aí eu falei, ufa, e aí foi ali. E ali superlotou de novo, todo mundo muita gente ficou brava, porque, acabou, abriu e acabou. Venda de ingresso que antes não era nem vendido, né? Ingresso não era nem vendido. Isso, as fontes de receita, então, hoje em dia do prêmio são inscrições e venda de ingresso, e que dá sustentabilidade para a associação. Né? E aí, depois de lá, nós fomos para a Sala São Paulo. E aí eu e a Lari, no sonho lustro ali,
Fomos lá fazer a visita, a Sala São Paulo, eu li aquilo, eu falei, ferrou. Vai dar Vou ter certo. que chamar. Não, ferrou, vou ter que chamar minha tia, o pessoal da rua, Como é que pra eu vou- lotar isso daqui. E tal. lotou, né? E lotou. Voltou e foi E maravilhoso. lotou a Sala São Paulo. Foi maravilhoso, foi lindo ali. E aí nós falamos, putz, agora. E aí, o ano passado, nós fizemos no Instituto Tomiotaki. Que foi muito legal também. Foi muito legal, mudou a dinâmica ali. Mas a minha fala ali pro Giovanni, eu falei, Giovanni, é pequeno, nós precisamos de um lugar maior, nós precisamos de um lugar maior. Porque se na Sala de São Paulo lotou, aqui vai ser mais restrito Não, ainda. e ficou lotado mesmo ano passado. Ficou lotado. E então foi desafiador. Então vamos fazer o convite aqui. Não, um convite para a próxima gravação aqui. O Giovanni não Boa. sabe. Nós estamos O gravando Giovanni isso ainda não agora, sabe, mas ele vai ser convidado para fazer um podcast para a gente falar do BDA. do BDA, para a gente promover o BDA. Mas vou deixar agora o André seguir aqui na fala, porque Bom, eu estava justamente nessa conclusão do histórico e dos locais onde ele aconteceu, e é isso que o Gabs falou. Já são os outros dois que faltavam, a Sala São Paulo, o Teatro Bravos, e agora esse ano voltamos para a Sala São Paulo, que vai ser E maravilhoso. lá se vão 15 anos de Lá se Brasil vão 15 Design. anos de Brasil Design. E que quando a gente começou em 2009, a gente nem imaginaria. Aliás, a gente sonhava. Sonhava, A gente mas sonhava até não mais alto do que não acreditava que ia dar certo. tanto assim, né? Tanto assim. É. mas E- sim, chegou Chegou. ali, Sala São Paulo, e aí trouxemos o Giovanni para dirigir o prêmio também, então em 20, em alternância de 23, 24, né? Começou. 24 e 25 agora, né? É. Então, também, querido demais, baita energia, que eu sou fã, Achando admirador. que o André vai voltar no 26, é isso? Aí depende da Gi também, né? Agora, o próximo presidente, né? Que eu já estou Já profetizando tá aqui. elegendo, né? Andrezão, cara, foi uma delícia esse papo, da vontade de ficar mais umas 3 horas aqui, lembrando coisas, né? Porque a gente tem uma história longa aí, com várias histórias no meio. Dentre elas, foi uma honra, você sabe, já te falei isso pessoalmente, foi uma honra ter sido vice-presidente da tua gestão. Ele ficou bravo comigo quando eu disse que eu ia sair. Ele me abandonou. Não abandonei, não. Até hoje ele fala isso. Fala, André, não estou te abandonando. Eu entreguei para ele Gustavo Greco como vice-presidente. Não, Muito melhor do que eu. Não. Deu tudo certo, deu tudo certo. Eu acho que foram anos muito legais também. Eu aprendi muito com a B-Design, né? Com as duas gestões. Uma de vice-presidente e 2 de presidente. E então foram 6 anos assim bem intensos na B-Design. Fora toda essa história que eu contei, né? Que você vê que eu já vinha desde lá de trás, né? Mas eu acho que isso está nesse espírito daquela festa que a gente fez no Rio, né? Daquela semana de design. De 2008, né? Que a gente tem essa grande vantagem ou essa grande oportunidade de ter colegas, né? Que são concorrentes, mas são colegas. A gente tem uma afinidade com os nossos E parceiros. uma confiança, né? Porque é o que você falou. Vocês me chamando lá para discutir o problema. Eu sou concorrente de vocês indo lá para olhar as coisas e discutir o futuro do negócio deles, né? Olha Mas que é uma loucura, característica nível do de confiança. design, eu acho, né? Então, essa visão, e aí posso falar, né, do publicitário, da publicidade, no design não tem. Eu me sinto super acolhido, né? Então também. Nosso ego é mais aqui- amaciado. Né? Não, e pode ser muito mais colaborativo de verdade. Tá bom, é o assim. princípio do design. Né? Eu acho o design. Eu tenho paixão de trabalhar com design, viver do design, ser amador, dos que amam. Dos que amam. Dos que amam. Ser o designer amador dos que amam, viver do design, porque tem essa construção tão gostosa, sabe? Então, eu quero propor aqui também uma coisa que eu não tinha combinado com o Jean, com ninguém. Nós fazemos um encontro trocando copo. Trocando copo. Pra gente se Boa, encontrar mais. dos participantes do Trocando a mais. Letra, a gente faz um Trocando Copo. Trocando copo, Boa. André, obrigado por ter participado. Eu queria te dar aqui um presente. Trocando a Lente, meu último livro. Que maravilha, Jean. Obrigado. Eu que agradeço, Essa mesa desse tamanho, eu fui assistir o vídeo do Lincoln que a gente postou. Eu entregando o livro para ele, eu fiz assim. Remessei o livro. Falta de educação, né? Bom, eu que agradeço. Acho que foi uma conversa ótima. Estava com medo que a gente pudesse não
não ter tanto assunto, que eu não conseguisse lembrar de tanta coisa, mas Vai surgindo, no fim né? das contas as coisas vieram. E eu aqui estou recebendo isso trocando a lente. E eu hoje quero falar que eu troquei a lente também, que ontem à noite eu fui buscar o óculos novo para poder vir. Que, aliás, eu já quero um desses, porque eu achei fantástico. É isso, gente. Maravilhoso. Obrigado por participar. Muito Bom. obrigado. Palminhas. André, mais uma vez, obrigado. Você que ficou aí assistindo com a gente até agora, que aguentou esse nosso papo durante nem sei quanto tempo deu, Eric. Mais de 1 hora? 1h30, né? Você vê como passa rápido, né? Gabs, quer dar um recado final aí? pra Não, todo mundo? agradecer o André, agradecer você, participar é uma delícia e sabe, vou relembrando assim, fases, Da sua etapas própria da vida, vida, né? da própria vida. Não, é um sabe que é uma presente. coisa que dá um prazer imenso é lembrar tudo que você já fez na vida, né? Exato. É uma coisa que Exato. dá, o E a gente que você não para. construiu, né? Coisa que ficou. Porque a gente faz as coisas, né? A gente trabalha, faz as coisas. E as coisas vão embora. A gente simplesmente Fica largando, né, a vida pra elas, trás, né? a gente não consolida isso, né, com a gente. Né? Exato. E Sabe quando você começa a falar, elas voltam, né? uma coisa que eu me dei conta, que é muito importante para o BDA, inclusive, é o momento que nós fazemos a melhor construção do nosso portfólio. Não é só uma questão de exposição. É. Né? Então, nós ficamos, até por essa questão que eu também subia no palco para receber o prêmio, eu falava para o time receber, mas ficava mal ali, aí eu optei por não escrever 2 anos em prêmio. Porque... Estava querendo economizar o dinheiro da inscrição, né? Não era. E aí eu falei, eu me dei conta de como isso prejudica a nossa própria projeção, né? Pois é. E construindo um portfólio consistente. Então, você acaba fazendo muito bem para o prêmio e você não faz para o dia a dia. É. Aí agora eu tô correndo atrás disso, mas sem me inscrever em prêmio, eu falo, caraca, tô gastando, podia até fazer um trabalho legal, porque no começo eu tinha a percepção de prêmio é ego, depois eu falava, não, a importância da curadoria, e aí eu fui me dando conta disso. Desculpa Você vai fazer inventando essa... justificativas ao longo do tempo. Não, é porque... Tô brincando, refletindo. É o que ele refletindo falou, refletindo sobre isso. da importância do trabalho da construção também de vocês e o quanto isso é importante para o próprio design, para o próprio designer, para o próprio estúdio. É muito importante, gente. Obrigado. Bom, então, Vocês. falei que dá vontade de ficar mais umas 3 horas aqui. Né? Bom, então você que ficou até agora, por favor, não se esqueça de... Curtir, compartilhar, ativar o sininho, comenta que ajuda no engajamento e assiste até o final inteiro, que aí assim o algoritmo entende que nós somos relevantes. Sem ficar indo pra frente, né? Que Sério, tem muita nunca história aqui pulando, no né? meio. Se você chegou só no final pra pegar o final, você perdeu a melhor parte do Pode pôr podcast. em 2x, 1,5, mas vê Mas o ouve, vídeo, né? vê o vídeo inteiro. Bom, é isso aí. Um beijo no coração e até a próxima.